A terceira doença que vamos tratar é a leucoencefalomalácia. É uma doença também que acomete o sistema nervoso central, mas vocês vão ver que ela tem a etiologia diferente. É uma doença provocada pela ingestão de milho, normalmente um milho contaminado pelas toxinas produzidas por este fungo. Eu vou denominar aqui as toxinas. Essas toxinas estão presentes em grãos de milho úmido, com mais de 15% de umidade. Fica fácil da gente detectar na prática quando eu observo uma espiga de milho avermelhada e com grãos de milho já quebrados. Normalmente nós temos uma maior proliferação de fungos nessas espigas e logo uma maior chance de produção de toxinas e de desenvolvimento da doença pelo animal ao ingerir essas toxinas. As toxinas, então, são a fumosina B1 e fumosina B2 e provocam degeneração da substância branca do cérebro. Elas têm, então, maior proliferação, tem uma proliferação sazonal, uma vez que ocorre a maior proliferação destes fungos, ela ocorre no período úmido após uma seca prolongada. Então, uma seca prolongada em que o grão de milho está quebradiço, tem um período úmido longo e tem um período de chuva e aí predispõe à proliferação destes fungos e logo à produção das toxinas. E aí quando é feito um alimento para o equino a partir dessa espiga de milho contaminada e o cavalo come esse alimento, ele ingere a toxina e desenvolve a doença. É muito comum observarmos essa doença em propriedades que fornecem silagem para os animais. E na região de Minas Gerais, por exemplo, é muito comum o trato de cavalos com silagem de milho. De todas as silagens, a mais utilizada para equino é a silagem de milho. Apesar de não ser um alimento recomendado para os cavalos, já temos relatos de doenças dentárias provocadas pelo consumo a longo prazo de silagem de milho. Tem um maior risco devido à maior fermentação e logo a apresentação de cólica por esses animais. Por ser relativamente um alimento mais barato e de fácil acesso em algumas regiões, os proprietários tendem a usar e culturalmente eles tendem a usar e podem predispor o animal a essas doenças em caso de mau armazenamento destes alimentos. Os sinais clínicos, então, apresentados pelos animais são demência, o animal não se comporta como o cavalo, cegueira, em algumas vezes, andar em círculo, convulsões, ataxia, depressão, excitação. Às vezes o animal se apresenta totalmente depressivo, não quer nem levantar, não quer comer, não quer beber água, ou muitas vezes o animal está extremamente agitado. Tem pessoas que falam, esse cavalo está louco. Tem vários animais loucos aqui. E lembrando que normalmente é uma doença de rebanho. Se eu forneci um alimento contaminado para um animal, provavelmente eu vou fornecer esse alimento contaminado para vários animais da mesma propriedade. E o animal pode evoluir para a morte. Em caso de recuperação por tratamento da sintomatologia clínica, como já mencionamos, terapia suporte para doenças do sistema nervoso, nós temos um animal que se recupera, mas se apresenta demente. Ele muitas vezes não tem um comportamento normal de um cavalo normal. Diagnóstico feito através do isolamento do fungo nos alimentos. Devemos, em caso de morte, fazer a necrópsia e observamos necrose liquefativa da substância branca. É possível de se observar um hemisfério cerebral maior, bem maior do que o outro, mais edemaciado do que o outro.
Não há tratamento específico, como eu já mencionei, o tratamento ele é uma terapia suporte para toda doença do sistema nervoso central. E, como profilaxia, nós devemos armazenar, cuidar, né, do armazenamento de grãos, fontes de energia e silagem. Eu vou mostrar para vocês na prática como que nós vamos cuidar desse armazenamento, como que a gente deve armazenar esse alimento, no caso principalmente de ração e no caso de silagem, e o que seria uma silagem de boa qualidade e um alimento concentrado de boa qualidade. As lesões macroscópicas que a gente pode observar no caso, muitas vezes um hemisfério cerebral, como eu comentei, bem maior do que o outro. Percebemos também regiões amareladas ao corte. Quando eu falo da sintomatologia clínica, que o animal pressiona a cabeça contra anteparos, eu estou querendo mostrar isso aqui. Não é característica da leucoencefalomalácia, mas muitas vezes o animal faz isso, pressiona a cabeça contra um objeto e às vezes até apresenta lesão ocular decorrente desse pressionamento constante aí da cabeça. Vamos ver então agora na prática como devemos fazer a profilaxia para essa doença. Como que armazenamos bem um alimento concentrado e armazenamos a silagem para os equinos. Como método de prevenção para a leucoencefalomalácia, o que devemos fazer, o que devemos ter cuidado na propriedade em relação ao armazenamento do milho e dos alimentos que tem o milho como ingrediente. Então, nos aras, nas propriedades, normalmente nós compramos a ração, o concentrado, e este concentrado é a base energética dele, a principal base energética dele, na maioria das regiões do país, é o milho. Portanto, um cuidado que devemos ter, quando armazenamos sacos de ração, ração ensacada, essas rações devem ser armazenadas distantes da parede. Elas não devem ter contato com a parede, uma vez que isso pode aumentar a umidade. E como comentamos, quando a umidade está acima de 15%, isso favorece o crescimento e a proliferação de fungos e, por sua vez, a produção das toxinas, as fumosinas, que o animal, ao ingerir grande quantidade das fumosinas, ele pode desenvolver a doença e apresentar toda a sintomatologia nervosa. Uma dica que eu costumo dar para os proprietários, e nós como técnicos devemos cuidar disso, é que quando a ração está armazenada em sacos, no momento que eu abrir este saco, eu devo mantê-la em galões fechados, em tambores fechados, devidamente fechados, para evitar, assim, o maior contato com a umidade. Lembrando que estes tambores devem estar devidamente limpos e manter sempre fechado. Com isso também, eu protejo contra a ação de roedores. Eu evito a aparição de roedores nos galpões de armazenamento de alimento. Vou mostrar para vocês aqui uma ração cuja base energética é o milho. E a gente pode perceber nessa ração que nós temos grãos de milho quebrado. E os grãos, quando eles estão quebrados, aí que nós preocupamos mais, porque isso favorece a proliferação dos fungos que produzem as fumosinas. Então, vocês podem observar aqui grãos quebrados. E é fundamental avaliarmos o aspecto dessa ração, o cheiro da ração. Ração que tem palatabilizantes, como por exemplo o melaço, tendem a aumentar um pouco a umidade. Com isso, favorece a proliferação de fungos. Essas rações, que hoje em dia são muito comuns no mercado, nós devemos sempre avaliar o aspecto dela antes de fornecer para o animal.
Uma outra coisa que eu falo também, então observem aqui, essa ração está limpa, não tem aspecto de mofo nenhum, cheiro normal, isso é importante a gente avaliar. Uma outra coisa que eu costumo falar também é que nós temos tendência de armazenar em tambores muito grandes, como vocês podem perceber esse tambor aqui, que ele é quase do meu tamanho, né? Ele tem aqui 1 metro e só está sobrando essa parte aqui minha. Então, um tambor muito grande que armazena 4 sacos de ração de 40 quilos. Então, esse tambor deve estar sempre fechado. E quando eu estou chegando no final desse tambor, tem muita gente que coloca mais o saco de ração e aquela ração lá de baixo vai ficando velha. Então, a recomendação é que, se eu virar esses 4 sacos, que eu termine a utilização de todos os sacos de ração para depois abrir novos sacos. E, ao pegar aquela ração do fundo, eu devo me preocupar, sim, com a avaliação do aspecto dessa ração, que muitas vezes está no fundo, está escuro, eu não estou vendo, e forneço ração mofada, ração já com a toxina produzida pelo fungo para o animal, e está aí instalado o problema. E a leucoencefalomalácia, lembrando, é uma doença de rebanho. Normalmente, quando eu forneço um alimento mofado para um animal, eu vou fornecer para todos os animais. Vou levantar outro ponto comum na alimentação de equinos, hoje em dia, que é o uso das silagens. E a silagem que nós mais utilizamos é a silagem de milho para equino. Eu tenho aqui uma amostra de silagem. Vocês observam que eu recebo essa silagem ensacada. Então, ela está ensacada e livre de ar e de contaminação. Isso é importante, a gente manter a silagem devidamente armazenada. Então, coberta. Se a silagem não estiver ensacada no silo, eu tenho que observar se está bem lonada, se não tem furo nesta lona, se não tem área de perda de silagem. E se tiver perda, eu tenho que retirar a perda, retirar todo o material que está contaminado, o que está com presença de fungo, que é característico de mofo, normalmente fica mais preto, tá? Um aspecto de podre mesmo, eu devo retirar, remover, descartar para fornecer somente a parte boa da silagem para o cavalo. Então, uma recomendação minha é utilizar essas silagens ensacadas, porque assim a gente consegue manter com maior segurança a qualidade do alimento. Eu vou abrir esse saco e mostrar para vocês aqui como que está o aspecto dessa silagem. Em caso de mofo, nós temos que descartar. Então, eu recebo a silagem aqui, lacrada, fechada. E eu, ao abrir, o que eu observo é isso aqui, ó. Uma silagem livre de mofo, não tem partes pretas na silagem, como vocês podem perceber. Essa silagem tem muita palha, tem poucos grãos de milho. Observe que eu tenho mais palha do que grão de milho, o que é de baixa qualidade para o cavalo. Já comentei na aula teórica sobre a questão da silagem. Existem discussões que não é o alimento mais desejável para o cavalo, pensando que nós vamos predispor esse animal a doenças dentárias. Além disso, tem uma preocupação em relação ao excesso de fermentação no seco e, com isso, o aparecimento de cólicas em equinos. Mas, ainda assim, é um alimento muito utilizado. E, para ser utilizado, devemos nos preocupar com a segurança deste alimento. Observem aqui um grão de milho mais escuro e todo quebradiço. Isso poderia me deixar um pouco preocupada em relação à segurança dessa silagem. Pensando no milho, se eu avaliar o milho in natura, a planta, né? E quando ali a espiga do milho, quando ele está mais avermelhado, com aspecto mais rosa, e normalmente a espiga também está com esse aspecto, o sabugo está com esse aspecto, são os milhos que têm maior
predisposição à proliferação de fungos e produção da toxina ali. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de milho. No momento de fazer a silagem, normalmente o produtor tem que ter essa preocupação que pode favorecer ao crescimento de fungos e, consequentemente, a produção de toxinas. Vou avaliar, é importante, ao fornecer a silagem para o animal, mesmo que for ensacada, sim, eu avaliar a silagem em toda a sua extensão. Então, ao virar este pacote no coxo, eu tenho que avaliar tudo que está aqui dentro para ver se não tem nenhuma região de mofo, como vocês podem observar aqui. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma parte da silagem mofada. Observem aqui, e se a gente cheira, o cheiro é típico de mofo e já tem até uma parte com cheiro podre mesmo. Observem aqui, ó, sempre quando tiver esse aspecto esbranquiçado ou um pouco mais cinza, mais preto, ó, com grumos, toda pregada, ó, vocês podem desconfiar da qualidade deste alimento. Então, se eu observo na silagem só isso aqui, e eu vou fornecer para uma grande quantidade de animais, eu não vou ter a manifestação imediata da doença. Mas, se eu fornecer constantemente essa quantidade e o animal ingerir grande quantidade de silagem mofada, do alimento mofado, contaminado com fungo e com a toxina, ele provavelmente vai desenvolver a leucoencefalomalácia. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.